Mas como você disse, a partir do momento que a gente decide realmente fazer acontecer, a gente brinca que a gente tinha um PDF e um sonho. Era isso que a gente tinha. E você tá dizendo pra ele, cara, eu tenho uma força de vendas, que eu vou vender o seu produto e eu tenho contato com todos os seus principais leads. Não é maravilhoso? Você quer fazer um negócio comigo? Esse começou assim o negócio? Foi isso aí. Né? Então eles começaram a entender que, opa, eu preciso de um protocolo, preciso de um produto que me atenda isso, e o mercado magistral consegue fazer. Eu não tô refém do que realmente a indústria farmacêutica ela me disponibiliza. Que legal. Eu brinco que a empresa e o conselho é um jogo de xadrez. Tem um tabuleiro montado. Então eu preciso saber o que você tem, porque às vezes você acha que tem uma coisa, você tem um rei, só que você tem 6 rainhas. E você não tem uma torre. O pior inimigo do empreendedor é uma boa empresa e um bom salário. Pior. Para você começar a empreender, Pior. é o pior. Talvez seja uma pergunta mais ingrata, mas você acha que isso é replicável em outros mercados? Se ele tem uma necessidade de marketing, por que não a M7 ajudar no marketing dele? Se ele tem uma necessidade no financeiro, por que não? Não faz sentido eu não ajudar o meu parceiro, o meu cliente. Mas sabia que teve um marco que eu falei assim, esses caras vão dar certo? Me conta. Pessoal, se você é empresário e reflete todos os dias, será que eu devo largar tudo que eu faço e empreender? Isso já passou pela sua cabeça, né? Hoje teremos um papo com uma pessoa que não só pensou nisso, uma pessoa que fez isso. Muitas vezes a gente pensa que, às vezes o cemitério, né, dos que deram errado é silencioso e tudo mais. E realmente, o inteligente aprende com os erros dos outros. Mas uma história que deu certo. E uma história que deu certo num período muito curto de tempo. Então, hoje, se você é empresário, você precisa aprender como exponencializar seu negócio, você vai ter aqui dicas e falar com um cara que fez de uma forma que provavelmente você não conseguiu fazer. E se você é executivo e flerta com vou empreender, você vai cair da cadeira. Hoje temos o prazer de receber Vinícius de Paula, marido da Júlia, cofundador da M7 Group. Vinícius tem 14 anos de experiência na indústria farmacêutica. Ele largou tudo para empreender. Familiar essa história, né? Em menos de 2 anos, é responsável por participar da construção de uma empresa multimilionária na área farmacêutica. Quando eu conheci o Vinícius, me falaram da seguinte forma: Vitor, preciso te apresentar uma pessoa. Essa pessoa está faturando 500 mil reais, não sei o quê, e aí eu costumo fazer assim analogia para essa pessoa. Inclusive, Giovana, obrigado pela apresentação, né? Foi fundamental nessa conexão. Sabe quando o macaquinho fica batendo bandejinha assim, 500 mil, né? Ele começou ele vendia 500 mil reais e agora, em 12 meses, ele vendeu 37 milhões de reais. Aí o macaquinho parou assim, ó. Falei, peraí. Repete, ele tava vendendo 500 pau e ele acabou o ano vendendo 37 milhões de reais, preciso conhecer ele. Vinícius! Obrigado aqui por estar conosco, cara. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Muito prazer ter com você aqui. Que história, hein, irmão? Pois é. Não esperávamos, mas como você disse, a partir do momento que a gente decide realmente fazer acontecer, fizemos todo o possível e estamos aqui agora. Cara, que legal. Obrigado por ter vindo, viu? A gente fez uma conexão muito legal e a gente fez movimento praticamente junto, né? Foi. A gente se conectou muito rápido, né? A história muito parecida. Ajudou. Saiu aí, né, de grandes empresas, largou a vida do CLT e foi se aventurar e deu certo. E deu certo, né, Estamos cara? aqui agora conversando. Deu certo. E se vocês ouviram os números que eu falei assim, estão extremamente desatualizados. Já. Mas não é pouco, assim, tipo, vendeu 3 milhões, tá muito desatualizado. Graças a Deus. Graças a Deus ali. E é uma construção incrível, né, cara? E a gente pensa muito nessa jornada, né? E antes da gente ir pra jornada, vamos falar do agora. Bora. O que é M7? Porque eu falei da área farmacêutica, a galera, sei lá, área médica tem marketing. Fala desse mercado aí. Vamos lá. Bom, isso é uma pergunta que até sempre me desafiaram muito, né? Principalmente na M7 Group eu comecei na construção do marketing, comunicação,
E aí os meus sócios falam, pelo amor de Deus, cara, me fale assim, como que a gente pode definir a M7 Group rapidinho? Se eu tô lá em casa, lá chega minha tia de 60 anos de idade e fala, filho, o que é a sua empresa? Como é que eu vou falar isso para ela? Que eu vou me explicar? Ainda é meio difícil, né, explicar exatamente, porque nós somos multitarefas, né? Principalmente nessa área da saúde. Então, a M7, primeiramente, ela surgiu aí, né, de todos oriundos da indústria farmacêutica, né? Onde ela surgiu mesmo, né? Nós temos o Marcos, beijo Marcos, parceiro mais conhecido como Marcão, aonde foi realmente o idealizador de tudo isso, aonde realmente foi ele que pensou no modelo e criou coragem para depois convidar eu, a Gabi, que é a minha outra sócia também. E aí a gente viu uma oportunidade, um oceano azul, né? Depois que a gente aprendeu muita coisa, e assim, muita coisa não é tudo praticamente que nós sabemos hoje aí na área da saúde devido à indústria farmacêutica, né? Então, depois que a gente conheceu o mercado magistral, né, o mercado de farmácias de manipulação, aí a gente entendeu que realmente tudo que nós fazíamos na indústria farmacêutica, o que nós já dominávamos, né, toda a frente comercial, toda a frente de marketing, tudo a parte de relacionamento com médicos, de consultoria, tinha uma dor muito grande no mercado magistral que os laboratórios não tinham esse modelo, né? E aí a gente entendeu, opa, peraí, se a gente replicar o que a gente sabe da indústria farmacêutica para esse mercado e que cresce absurdamente, assim, são números gigantes. Eu confesso que eu estava há 14 anos na indústria farmacêutica e eu não sabia quase nada do mercado magistral. E aí, quando a gente começou a mergulhar, muito impulsionado principalmente pelos injetáveis, né, a área de estética, de emagrecimento, a gente falou: tem jogo aí, hein? Tem jogo aí. O que é o mercado magistral, para quem não conhece? Mercado magistral é o mercado de farmácia de manipulação, mas já vou avisando aqui, né? Normalmente, quando a gente fala de farmácia de manipulação, a gente lembra daquela farmacinha de esquina, de casa, que aí você vai lá, tem um monte de produto, que é comprar vitamina D. uma cafeína, alguma coisa. E aí a gente tem essa visão, né? Eu tinha essa visão. Quando eu falava mercado de farmácia de manipulação, eu falava, lá no meu bairro, lá tem uns 4, 5 mercados, umas farmácias de manipulação. Aí o doutor X ali prescreve, pede para eu comprar lá e tal. Mas existe um mundo muito maior, né, que além dos encapsulados que a gente já conhece, que é o de injetáveis, né? E aí, quando a gente foi no primeiro congresso onde tinha essas farmácias de manipulação, que é o mercado magistral, a gente entendeu que realmente tinham muitos players gigantes na parte de manipulação de injetáveis, né? Nada mais é do que eu brinco, acho que principalmente aí muitos que vieram da indústria farmacêutica vai entender o que eu estou falando. Quando a gente fala de indústria farmacêutica, a gente está falando de produtos onde nós temos um nome comercial, que ela é fabricado em grandes escalas, que depois vai lá para as farmácias, para as grandes redes. Produto prateleira. Exatamente. E que existem as dosagens, tudo padrão. Você vai comprar uma loratadina, você vai ter lá uma loratadina de 10, 20, é isso. Que se adapte à dosagem. Exatamente isso. E aí, quando a gente fala do mercado magistral, aí existem literalmente aí milhares, né, de possibilidades de termos um tratamento 100% personalizado, né? Então, assim, tô precisando de uma vitamina, eu tô com falta disso, 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 normalmente a gente consegue, às vezes, encaixar no mesmo produto e tudo mais. Lógico, existem aquela gama de produtos que são padrões, né? Mas o médico, ele consegue personalizar. Então, tudo o que não existe no mercado farmacêutico, né, de dosagem ou de algumas mesclas que nós chamamos, o mercado magistral ele pode fazer. Então, e os médicos estão entendendo cada vez mais isso também, né? Então, eles começaram a entender que, opa, eu preciso de um protocolo, preciso de um produto que me atenda a isso, 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 e o mercado magistral consegue fazer. Eu não estou refém do que realmente a indústria farmacêutica ela me disponibiliza, que legal. Só que para isso você precisa ter pessoas especialistas, consultores especialistas para atender o médico e atender todas essas necessidades. E foi aí que foi onde a gente começou a entender. Falei, imagina se a gente replica o modelo da indústria farmacêutica para o mercado magistral, né? Como é que vai ser isso aí, né? Qual vai ser o estrago que a gente vai fazer? E aí foi realmente isso que aconteceu. Tivemos essa sacada, e aí foi quando tivemos coragem de começar a bater de porta em porta aí, né, nas farmácias de manipulação e os laboratórios, né, injetáveis, e aí oferecer o nosso serviço. Qual que era o nosso serviço? Nós temos uma força de vendas e nós queremos vender para você.
Imagina um laboratório, tá lá o dono do Uhum. laboratório tomando seu café, do nada bate 3 loucos na porta dele e fala: "Ó, nós temos um time de força de vendas aqui, nós temos uma base de médicos, e temos mesmo. Quero vender para você." Não, peraí. Eu entendi que você está dizendo porque é o dono da farmácia, né, farmacêutica, da indústria, né? Mas o que você está dizendo é, você chega para um empresário Uhum. e você está dizendo para ele, cara, eu bati na sua porta e disse, ó, eu tenho uma força de vendas, que eu vou vender o seu produto e eu tenho contato com todos os seus principais leads. Não é maravilhoso? Você quer fazer um negócio comigo? Esse Foi começou isso aí. assim o negócio? Foi isso aí. Foi isso aí. Caraca. E aí você falou, Vinícius, como era a força de venda, como era a estrutura, primeiro a gente ali foi corajoso em bater e aí fomos montando aos poucos, assim, né? A gente já tinha, assim, né? Primeiro, nós vendíamos, eu vendi. Eu vendi no começo, o Marcão vendeu no começo, a Gabi vendeu no começo, nossos familiares venderam no começo, nossos amigos venderam no começo. É isso. Primeiro a gente precisava ter. Quando médicos, pô, a partir do momento que se juntar eu, a Gabi, Marcão, anos de indústria farmacêutica, os segmentos que nós trabalhamos ali, dá uns belos anos. Aqui eu não vou entregar tanto, eu não vou falar que só o Marcão já tem aí mais de 20 anos de indústria farmacêutica também. Então, imagina o tanto de médicos que nós conhecemos, clientes, clínicas, redes, hospitais. Então, o que a gente precisava é ter produto na nossa mão para vender, que a gente tinha certeza que ia fazer acontecer. E aí foi onde tudo isso como começou, né? Então, a partir do momento que a gente conseguiu ali o nosso primeiro contrato, aí a gente começou a dar as caras mesmo, e aí montamos um modelo adaptado para esse mercado, de realmente bater na porta do médico, começar a entregar soluções através, fazendo a ponte para a farmácia de manipulação. Uma grande sacada assim que a gente teve foi, quando a gente conheceu esse mercado, a gente também conheceu entrando numa empresa que representava um laboratório, né? E a gente se apresentava como esse laboratório. Então a gente ficou muito preso, né, a isso. Só que se amanhã rompe contrato, amanhã o laboratório sai, não quer mais trabalhar com a gente, ou a gente também não quer mais trabalhar com o laboratório, ninguém ia saber quem era a M7 que estava por trás de tudo isso, né? Então uma grande sacada foi, vamos nos apresentar como M7 Group, vamos ter mais de um fornecedor, porque às vezes o que esse tem aqui, esse não tem, às vezes para determinado local de entrega esse aqui é melhor, esse não é, esse aqui tem uma condição melhor do que esse, e não vamos deixar o médico desassistido. A minha vida inteira, sempre quando eu estava visitando o médico, eu tinha um determinado portfólio. Eu tinha ali 10 produtos para propagar para o médico, 15 ou 5, depende do segmento que você trabalhava. E aí eu falei, pô, se eu chegar na frente do médico e falar que eu represento esse laboratório, o único representante, eu posso dar acesso para ele a vários produtos, é o melhor do mundo. É só perguntar para 5 médicos, você prefere receber 5 representantes de 5 laboratórios diferentes ou você prefere receber um que represente 5? Com certeza, esse um que representa 5, né? Vai ficar muito mais fácil. E aí a gente começou a entender disso. Então, vamos nos apresentar como M7 Group. A M7 Group vai ter mais de um parceiro, e foi isso que aconteceu. E tudo bem para os parceiros, né? Tudo bem. Porque a gente tinha a gente alinhava expectativas de entregas, né? Sim. Assim, tinham laboratórios que chegavam pra gente e falaram, pô, vocês conseguem entregar isso? Falou, se você me der essa condição, eu consigo. Eu abro a mão da exclusividade. Exato. Para esse, era um volume que fazia sentido. Para outros, às vezes, se eu entregar metade do que eu estou entregando para o outro, já, meu Deus, mudou a história do laboratório. Isso que aconteceu muitas vezes. Então, tudo dependia também das negociações. A partir do momento que você tem, por exemplo, 4, 5 fornecedores dentro do seu ecossistema e tem um determinado fornecedor que quer que você venda mais o dele do que os outros, esse fornecedor também precisa me dar melhores condições para isso. Dar suporte, dar ferramentas e principalmente condição comercial. Então é bom porque também entre eles acaba havendo uma concorrência, né, querendo ou não, né, de querer ter a prioridade. Exatamente. Em resumo, né, eu falei um pouquinho como criamos, qual foi a oportunidade que a gente viu, mas hoje a gente se posiciona realmente como um hub de soluções para a área da saúde, porque hoje nós não só damos esse acesso aos produtos, né, indicando o laboratório ideal e fazendo essa ponte, mas a partir do momento que você, aí que entra aquela questão, né, pô, eu tenho contato com o dono da clínica, ou com o médico, ou com o gerente de compras, ou com sei lá o que, com o financeiro, né, porque você acaba tendo contato com todo mundo.
E aí essa clínica também, ela tem várias necessidades, o médico tem várias dores. Pô, o meu marketing não tá legal, o meu financeiro não tá legal, o meu jurídico, porque eu vou trabalhar com esses produtos, eu preciso estar bem protegido, como é que funciona, não tá legal. Por que não também a gente não dá esse suporte, né? Caraca. E a partir do momento que a gente dá esse suporte também, mergulha na clínica, no consultório, ajuda o médico a fazer com que ele tenha uma estrutura para que também ele consiga fazer com que esses produtos que a gente vende para ele gire mais, cada vez mais, todo mundo está ganhando. Ele cria confiança na gente, porque a gente está ajudando no dia a dia, a gente dá acesso ao produto e ainda a gente consegue ter esse relacionamento com que ele confie na M7 Group para o que ele precise. Não só para ter acesso ao produto, mas ter acesso a serviço. Então, hoje a M7 vende serviço e produto. Caramba, então vocês ajudam na assessoria do cara na clínica toda. Ele já está na nossa mão. Ele já está na nossa mão no sentido que eu já estou atendendo ele. Se ele tem uma necessidade de marketing, por que não a M7 ajudar no marketing dele? Se ele tem uma necessidade no financeiro, por que não? Se ele tem uma necessidade na gestão, por que não? E a partir do momento que nós estamos ajudando no dia a dia deles, o negócio dele vai começar cada vez mais a melhorar. Melhorando, isso também vai se refletir nas vendas. Né? Então a gente não faz sentido não ajudar o meu parceiro, o meu cliente. Porque se eu estiver ajudando ele, ele com certeza vai fazer que ele compre mais. Quantos por cento do resultado da empresa vem dessa parte de assessoria, educação, sei lá como vocês classificam essa parte? Não, realmente a gente classifica como a parte de serviço mesmo. Serviço. Né? Serviço. Quanto vem de serviço? Hoje é pouco. Hoje é pouco porque assim... Porque é estratégico. Você melhora um pouco para o cara comprar o seu produto. Exatamente. Assim, hoje de 10% a 5% do faturamento acaba sendo os serviços. Exato. Mesmo. Porque é estratégico. Exatamente. É estratégico. Você vai aumentar muito mais o outro percentual. Você amarra. Exatamente. Porque entre comprar com uma empresa que você tem acesso ao produto, mas ele não te ajuda no restante no seu ecossistema ali, na sua clínica, no dia a dia, com as suas dores, e você tem uma empresa que te dá acesso ao produto e ainda te ajuda no dia a dia, obviamente que ele vai preferir ficar com a gente. Então isso acaba sendo um diferencial, tá? Então, hoje, a representatividade mesmo de financeira, de lucro para esses tipos de serviços não é o que realmente move o nosso negócio. Isso aí acaba sendo mais como uma prestação de serviço, mais como uma parte, mas obviamente, né, sempre dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Cara, que animal, cara, eu não tinha me ligado, a gente conversa tanto, mas eu não tinha me ligado nesse braço aqui, fundamental, estratégico, cara. A gente acaba extraindo o máximo do que o cliente pode dar para você. Né? E se você é empresário e precisa de uma contabilidade que caminha junto com você, caminhando na parte estratégica, você precisa conhecer a BCCO. A BCCO é a contabilidade que caminha junto com o empresário, trazendo para ele todos aqueles números de uma contabilidade que todo mundo não sabe para que usa, finalmente usando para estratégia. A BCCO é a única contabilidade que eu conheci que mandou embora 2 clientes porque eles não quiseram receber a BCCO para falar de estratégia. E se você está pensando, como assim receber? Contabilidade vai na empresa? Você tem que repensar a contabilidade que está com você. Se a contabilidade que está com você manda para você a DARF no fim do mês e o imposto de renda uma vez por ano, tem muito dinheiro sendo deixado na mesa. E a pergunta que eu sempre faço é, qual foi a última vez que a sua contabilidade visitou a sua empresa? Entre em contato com a BCCO e você vai se surpreender com o serviço de qualidade deles. Faz sentido. E o que é M7? M7? Olha, primeiro que a letra M, ela é a única letra que tem em comum com todos os fundadores, né, de alguma maneira, né? M, o Marcos, né, que já tem um M aí logo de cara. Sim. Aí tem a Gabriela Moreira, eu me apresento como Vinícius de Paula, mas eu tenho Medeiros também, né? Eu tenho Medeiros, né? Legal. E o 7 aí a gente tem muitos símbolos, né, muitos significados, mas a questão realmente que é considerado o número da perfeição, porque o lema, acho que como todo mundo, né, mirar a perfeição para ser excelente, né, então é isso que a gente faz, então ficou M7, mas se perguntar pro Marcão ele tem outra resposta, tá? Ele vai falar que é o número que ele joga futebol, né?
Mas a história bonita Ele é só essa aí. jogou o número de trás pro peito, então. Exato. A gente tem que ter uma história bonita, você, né? A gente pessoal, tem que quem não ter. sabe, ele era o responsável por marketing, né? Eu não Cabeça podia de contar a marketing. verdade. Então, assim, eu quero dar uma história dele Não, era. não, eu sempre gostei. Desde criança eu joguei com esse número aí na camisa e ficou o M7. É isso aí. Cara, que legal. E, cara, é uma história, assim, muito louca, né? Você largou o executivo para buscar esse serviço, você pegou o negócio e foi, assim, buscar de forma completamente direta isso? Ou você falou assim, não, putz, eu vou fazer aqui e depois que dá certo eu largo? Como é que foi isso para você, irmão? Eu vou falar por mim e até pelos sócios, né? Porque nós vemos tudo oriundos da mesma empresa, né? A gente até se conheceu nessa mesma empresa que nós trabalhamos, que era uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil. Sim, E todo mundo ali em cargo, né, executivo. Eu estava legal. como gerente de marketing, a Gabi e o Marcão também estavam como gerentes de vendas, um nacional, distrital. Mas assim, Os três da mesma empresa. nós estávamos trabalhando na mesma empresa. Estávamos trabalhando antes de fundar a M7. Legal. Na verdade, assim, Vitor, eu vou te falar uma coisa. A indústria farmacêutica, ela era um ramo muito bom, né? Com muitos benefícios, com aprendizados, assim, maravilhosos. A gente trabalha, acho que, com uma classe mais difícil de lidar no sentido de nível de exigência que é o médico, né? Então, a partir do momento que você sabe lidar com o médico, você vai saber lidar com qualquer outro tipo de cliente, né? É, a real não largamos tudo, né? É muito difícil, inclusive, isso na indústria farmacêutica, você largar tudo para empreender, porque realmente é um ramo muito bom de plano de carreira, de benefícios, de salário. Sim, Então, sim, para você largar tudo assim, eu vou sim. te falar que É. eu não teria talvez essa coragem, né? Então, nós tivemos sim um momento ali de reestruturação, né? Bonito falar, né? Reestruturação. Uhum. Fomos. Mas mandado embora, essa é a real. Mas assim, o mais natural, né? Mas assim, para recolocações, com o tempo de casa que a gente tinha, experiência e tudo mais, isso nós conseguiríamos, né? Sem problema nenhum. Mas sempre existe aquele negócio que fica na cabeça, cara, será que agora não é a hora? Será que não é agora a hora? E eu brincava muito, eu falava muito isso para minha esposa. Eu falava, amor, ó, se eu trabalhar para mim, o que eu trabalho para a indústria farmacêutica, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho certeza. Eu falava muito isso para ela. Porque todo mundo trabalhava muito, se entregava mesmo para a empresa. Então, eu falava, imagina convertendo isso para você mesmo, né? Uhum. E aí, nós tivemos propostas, entramos sim até em outra empresa, juntos, inclusive, e estávamos indo bem, que foi quando a gente conheceu esse mercado. Uhum. Então, essa empresa assim, nós largamos para abrir a nossa. Depois que a gente entendeu que esse mercado que a gente estava conhecendo, se a gente tinha capacidade de abrir empresa, tinha capacidade de tracionar, precisava que isso ia ser feito, aí a gente realmente saiu dessa outra empresa nessa fase de transição e começamos a empreender. Mas assim, mesmo assim, envolveu muita coragem e irresponsabilidade da nossa parte. Então, eu ia começar por isso, cara, porque quando acontecem essas histórias e tudo mais, e as pessoas vêm perguntar, não sei se eu cheguei a falar isso, mas eu falei que eu quebrei já, não. Não. Então, quebrei, cara, quebrei com 24 anos. Que beleza, hein? Só que aquela coisa, 10 milhões de reais, que agora o cara tá faturando bi, né? Então, tá Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Credo. Mas você fala, 10 milhões de reais é muito ou pouco? Depende do mercado que você trabalha. Depende da referência, né? Exato. Então, eu quebrei em $500 mil com Tá. 24. Isso era 2015, 16. Só que eu quebrei $500 mil tendo um salário de 8. Certo. Aí 500 mil é muito pouco. Agora muda o jogo, né? Essa é a questão. Então, cara, eu quebrei bonito e tudo mais. E na minha visão, eu quebrei porque naquele momento eu tava, sou executivo, abri um negócio. E eu sempre fui o cara mais conservador, né? Então, tipo, eu falei, putz, vamos fazer um negócio bonitinho aqui, dar certo, vamos fazer uma cama, vamos dar passos consistentes. Mas a realidade é que toda vez que eu segui isso, cara, deu errado. Todas as vezes que eu segui isso, deu errado. Sim. Aí, na vez que eu peguei o negócio, queimei a ponte, falei, cara, não volto mais, deu certo. Mas é isso. Então teve esse movimento, eu sofri esse movimento.
Assim, Vitor, eu vou te falar uma coisa. E eu converso isso muito com os meus amigos, tanto os pessoais, tanto os amigos que eu fiz aí nessa trajetória profissional e tudo mais, né? Eu vou ser muito sincero no sentido do que eu penso sobre isso, largar tudo, ou esperar o momento certo, ou fazer em paralelo, esperar dar certo para depois largar. Se eu for parar para pensar, né, o Vinícius de 2 anos atrás, que foi quando aconteceu esse movimento, no momento que eu estava, na empresa que eu estava, falar, meu, vamos largar tudo e empreender, mas de jeito nenhum. Eu não teria essa coragem. Tanto que eu escuto muito, né? O pior inimigo do empreendedor é uma boa empresa e um bom salário. Pior, Para cara. você começar a empreender, Pior. é o pior. Se você está numa grande empresa com um bom salário, para você largar tudo e começar do zero, sem saber se vai dar certo, É. não vai. E eu entendo. Eu estive nesse lugar por muitos anos. Mesmo com esse desejo que eu sempre tive de empreender, eu estive nesse lugar por muitos anos. Então, dificilmente, pelo menos na minha área, assim, né, na área da saúde, na área farmacêutica, você vai ver que alguém que largou tudo para empreender do zero. Isso é muito difícil. Sim. Quem fez isso, ó, meus parabéns. Não, Mas é muito eu difícil. tava nesse mercado correlato, né? Eu tava no mercado de cosmético ali, com clientes até similares mas assim, tava nesse mercado, eu tinha um belo salário, já era executivo, altíssimo executivo de uma empresa de capital aberto. Tá bem, aí eu costumo dizer que Deus vai se testando, né? Eu tomei a coragem de sair, cara, 12 dias depois, eu recebi uma proposta para as maiores empresas de healthcare do mundo para ganhar 3 vezes mais. E eu já ganhava muito dinheiro, cara. E aí, mesmo assim, E aí a sábia Tupiara, é, que naquela época era minha namorada, tinha 4 meses com ela, eu falei, ó, isso aqui muda a minha vida, muda a sua vida, muda a vida de todo mundo, a gente tá tranquilo em 5 anos e depois aposento neto, bisneto, filho. Ela falou, legal, mas é por isso que você tá largando? exatamente. É Exato. isso, porque esse valor. E depois esse valor não vai ser o suficiente. Então, eu falei, aí eu neguei. Eu não fui. Esse cara, não, tá pagando minha passagem para ir para os Estados Unidos. Eu não vou, não quero Exato. saber. E para quem não conhece a história, né? Eu quero saber porque é inspiradora a história, os números e tudo mais. E número é fato, e fato não. Contra fato não argumento, cara. Mas quando vocês fizeram esse movimento, vocês tinham uma empresa por trás, um aporte, um fundo que, putz, ajudou nesse movimento? Como é que foi isso? Nada, zero. A gente brinca que a gente tinha um PDF e um sonho. Era isso que a gente tinha. Era um PDF e um sonho. Zero, 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 zero. É Assim, isso, a cara. gente. Qual que é o nós- seu business plan? É um É, PDF e um é isso sonho, aí. cara. É isso aí. É isso aí. Empreendedor, A né? gente criou. Eu lembro até hoje, na verdade, quando a gente decidiu realmente abrir a M7, a gente estava realmente nesse processo de transição, né? Nós saímos da indústria farmacêutica, estávamos em uma outra empresa do mercado magistral, e aí foi quando explodiu a nossa mente. Aham. Foi quando, caramba, aqui é um oceano azul. Mas um oceano azul com força, não é possível Ninguém tá que vendo ninguém isso. viu. Agora todo mundo viu, né? Já tem umas 5 empresas aí que, né, tem o mesmo modelo da M7 Group, mas estamos bem lisonjeados, tá? Tanto que eu contei aqui já muita coisa que fica de dica aí, né, para quem tá começando. A gente fica muito feliz, eu acho que tem espaço Mas vocês não para tinham todo grana, mundo, então. tal, mas não tínhamos Era nada. vocês Nós e o que três, tinha uma é isso aí. rescisãozinha, um dinheirinho de É isso pessoa aí. física que é completamente diferente do dinheiro de Totalmente, empresa. totalmente. E, cara, A gente começou assim, realmente. Assim, eu lembro até hoje, que é uma expressão que a gente usa até hoje, né? Que a gente ligou o modo turbo, né? Um dia e falou, meu, vamos começar a acionar todos os laboratórios e começar a se apresentar e tudo mais. E vamos marcar reunião e vamos conseguir um contrato. Vamos conseguir. Conseguindo o contrato, cara, a gente tem aqui já vendedor, a gente tem aqui os amigos, vamos começar e a gente bota para girar. E aí a gente começou. Começamos ali, LinkedIn, Instagram, quem é o dono, tal, viramos investigadores mesmo, assim, ó, essa aqui acho que é sócio desse, que é sócio desse aqui. E aí nós conseguimos muitas reuniões, e numa dessas reuniões, eles estavam iniciando justamente com um produto que a gente tem aí, que é o nosso principal core business, e precisava da nossa expertise e precisava do que a gente estava oferecendo. E aí a gente conseguiu, fomos visitá-los presencialmente, fechamos um contrato por comissão na época, né? Hoje nós já temos um modelo diferente, bem diferente, mas na época era comissão. Então, beleza,
vão dar para vocês aí 15% de comissão do que vocês venderem. Gente, maravilhoso. Pô, se a gente vender 1 milhão, é 150, a gente repassa tanto para o representante, sobra isso. Aí, né, todo mundo empresário super experiente, né? Eu, o Marcão e a Gabi, extremamente experiente, né? Maravilhoso, sabe Sim. fazer um caixa no DRE maravilhoso. E o que sobrar, a gente divide em 4. É isso. Aqui, ó, é o lucro da empresa. Sobrou aí 5% disso aí, vamos dividir em 4. Cara, os caras ouvindo aqui, o lucro da empresa. O lucro da empresa a gente divide proporcionalmente para as pessoas. Foi exatamente isso. Começa assim, irmão. E foi justamente assim que começou. Assim. Conseguimos um contrato, começamos a vender. No primeiro mês ali, eu lembro até hoje, o primeiro mês nós vendemos 30 mil reais. Top. No segundo mês, eu acho que a gente já foi para mais ou menos uns 300. Aí no terceiro mês, a gente já foi para 500. E aí, o primeiro milhão nós já batemos no quarto mês. Não, beleza, cara, é surreal. É surreal. Você tem noção que é surreal, né? Sim. A gente estava falando antes aqui de grupos de empresários que você escuta, que eu escuto, que a gente frequenta e tudo mais. E não é uma questão de mais importante ou menos importante, mas o número é um fato, e o fato, ele é relevante, né? Então, putz, a gente dando até exemplos ali, o cara faturava 100 mil, subiu para 500, para 700, pô, cresceu 5 vezes, 7 vezes, é fantástico isso. Mas são patamares de valores que a gente compreende. Eu costumo falar assim, é muito fácil para o empresário aprender quando ele tem um nível estratégico bem desenvolvido, tudo aquilo que está ao alcance do braço dele. Ele compreende se ele vende 100 mil para ele chegar em 700. Irmão, você falou 30, 300 já ficou longe. Você falou 1 milhão. E assim, você está falando em dias. Sim. Né? O que você atribui isso? Aconteceu alguma coisa específica? Tem uma coisa que você atribui uma multiplicação gigantesca, e você chegou no fim do ano, que a gente falou, 35, 36. E aí? O que você atribui isso aí? Acho que a primeira coisa foi realmente a gente valorizar com quem estava comprando o nosso sonho. Né? Porque realmente começou com nós 3. E aí, a partir do momento que a gente montou literalmente um logo de um dia para o outro, um fundo de tela, você entrou nessa reunião. Inclusive, acho que o nosso primeiro cliente agora vai descobrir que, gente, aquele logo lá foi de um dia para o outro, mas só para vocês que a gente fez aquele logo. E fechamos um contrato, e aí depois começamos a realmente conversar com as pessoas próximas que também queriam mudar de vida, que também estavam dispostas a arriscar ou comprar os nossos sonhos. Foi valorizar essas pessoas. A gente realmente dividiu o pão mesmo, assim, a gente não estava interessado em já estourar logo de cara, já ganhar dinheiro, a gente pensou desde o início a longo prazo e ter uma estrutura realmente que sustentasse isso. Primeiro, identificamos um oceano azul. Segundo, como que nós vamos entrar e se posicionar nesse oceano azul? Vou ter que anotar, irmão. E terceiro, quem são as pessoas que vão estar do nosso lado para começar isso? E quem comprar essa ideia já valorizar do dia 0. 0, 0, 0. O que precisa para fazer com que você esteja aqui 100% com a gente? E depois que a gente encontrou um time ali no começo, que foi engraçado. Peraí, que eu tô realmente anotando, irmão. Identificar o Oceano Azul, como se posicionar nesse Oceano Azul e quem são as pessoas que vão estar conosco para serem valorizadas. Tem mais uma? Os primordiais são esses. Boa. Os primordiais são esses. Que foi o que a gente conseguiu identificar na ocasião. E eu lembro até hoje, né? Essa história, toda vez que a gente ouve, inclusive essa semana o Marcão estava lembrando dessa história de novo. Eu lembro que quando a gente realmente decidiu começar a M7 Group, a gente marcou um almoço numa churrascaria com um monte de amigos, assim, mas tinha umas 30 pessoas, assim. Tinha alguns desempregados, alguns infelizes com o emprego atual, alguns que nem sabia porque estava lá, só foi para comer, tinha de tudo. E ele falou, estamos começando uma empresa. Assim, a M7 Group, nós vamos fazer isso, nós vamos vender isso, tal. Não temos nada, vamos começar, vai dar certo. E eu espero, aí todo mundo, isso aí, vamos, tal. Aí quando todo mundo, né, bateu, brindou e tal, aí eu só tenho uma triste notícia. Eu tenho certeza que daqui a um tempo, metade de vocês não vão estar com a gente. Aí eu falei caramba, né? Pô, o cara tava 1 milhão aqui, agora do nada você dá uma
Quem falou Uma isso? paulada, né? O Marcos, o Marcos. Marcão. Legal. Mas aí depois eu fui entendendo o que ele estava querendo dizer aquele dia, né? Porque realmente um processo de crescimento de uma empresa ele é muito doloroso. E no início, realmente é normal muitos falarem que tá junto e depois, no meio do caminho, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Mas foi muito mais por conta delas do que nós. Porque realmente as que foram comprando o nosso sonho, a gente foi valorizando e valorizando. Então, hoje, o céu é o limite para um vendedor nosso. É comissionado. Diferente de outros modelos, né? É, propriamente na indústria farmacêutica, que Entendi. existem vários KPIs para que e a sua premiação chega num limite. Não é proporcional ao que você vende, não é proporcional ao que você faz. Existem, e tudo bem, é um modelo de negócio que é super validado, que dá certo. Mas para a venda direta, o coração do vendedor é o bolso. Então, assim, a partir do momento que o vendedor tá lá, você cumpre combinados. Isso é o ponto um, chave. Cara, se você falou para o seu vendedor que você vai entrar aqui, você vai ganhar tanto de fixo, vai ganhar tanto de comissão, e aí amanhã esse cara tá vendendo milhões e milhões, ele tá ganhando até mais do que você, e aconteceu isso muitas vezes, E amém. e amém. E eu lembro das conversas que a gente tinha. Vocês estão preparados para ter vendedor para ganhar mais do que vocês? Eu lembro do Marcos conversando isso com a gente. Vocês estão com estômago para isso? Eu falo, claro, pô, se ele tá ganhando mais que a gente, é porque ele tá vendendo muito, se a empresa tá vendendo muito e tal. Confesso que no começo às vezes é um pouquinho difícil, tá? Não vou ser sincero, não. Quer dizer, você dorme ali, acorda com. Né, você é o dono do negócio, você tá vivendo aquilo, aí chega no final do mês tem um vendedor. Hoje a gente já entende que, cara, que bom. E precisa ser assim. Mas a partir do momento que os vendedores começaram a vender muito, começaram a ganhar muito dinheiro, começaram até a ganhar mais do que nós em certos momentos, a gente não mudou a regra do jogo no meio do caminho. Isso eu acho que foi primordial, de verdade. Às vezes até a conta não fechava para muita coisa. Mas assim, a gente tinha que honrar com o que a gente falava. Por quê? A gente também sofreu muito com isso. De regras mudando no meio do caminho, ou de acordos também mudando no meio do caminho. Desanima. Desanima, e não só a pessoa, desanima quem tá do lado. É. Porque às vezes o cara, aquele cara tá no processo de ascensão, aí vê o seu colega. E não tem jeito, né, gente? Vendedor se fala, a equipe se fala. Essa é a coisa mais normal. O bom da gente ter trabalhado aí no front, né, no dia a dia, é que a gente sabe como é que funciona a ponta, né? Ninguém nasceu, eu não nasci empresário, ninguém nasceu empresário. Nós vivemos ali o dia a dia, então a gente sabe como é que funciona. Então, aí vira uma bagunça, assim, né? Infelizmente, um que você não cumpre, o outro já sabe que você não cumpriu e você já perde. Então, eu acho que o fator decisivo realmente foi cumprir os acordos, cumprir os combinados, valorizar as pessoas que estão do nosso lado. Não existe muito segredo. Muito trabalho. No começo, como você falou, o que vocês tinham no começo? Né? Literalmente, nós não tínhamos nada, nada. Mas a gente foi aprendendo. Ah, o que é isso? Bora pra cima. O que é isso? Vamos entender. O que é isso? Vamos aprender. E aí a gente era logística, a gente era operação, a gente era RH, a gente era financeiro, a gente era gestor, a gente era vendedor, a gente era tudo, era marketing, Vamos a era empresário. tudo. Com o tempo a gente foi entendendo. Tinha uma frase que também a gente falava, gente, vende e depois arruma. Era esse o nosso mantra. Vende e depois arruma. Não tem. Gente, mas não tem sistema. O sistema é o nosso Excel, tá ótimo. É o que a gente precisa. Progresso, depois ordem. Né? Ordem e progresso. A Exatamente. gente vai contra a bandeira em muitos momentos no mundo empresariado. Exato. Depois, que já estamos aqui com uma venda sustentável. Aí tem que organizar. Exato. Mas quer organizar para o quê? Aí depois começa outro problema. Que no início tracionar, dinheiro no caixa, conseguir, né, ter uma empresa saudável. Depois, aí a gente que tudo isso começou a entrar no eixo, e aí muito também passa, e não tem como não falar isso, né? Poucos meses depois que a gente iniciou a M7 do zero, veio a entrada de mais 2 sócios, né? O Edu e o Levi. Grande abraço, meus amigos. Que já são empresários já há muito mais tempo, vieram aí do ramo do varejo, que nós não tínhamos essa visão, né? Toda a expertise da indústria farmacêutica é de realmente como
ter um excelente relacionamento com o médico, como ser um consultor, como ter um marketing farmacêutico assertivo, como muitas coisas. Só que quando a gente vai para a área de venda direta, também a expertise do varejo conta muito, principalmente nos produtos que a gente vende hoje em dia. E a visão empresarial. Então, eles entraram aí na sociedade, aí sim tivemos um nosso primeiro aporte, acho que depois de 5 meses, que foi um aporte também, assim, que para o momento foi muito importante, que nós conseguimos fazer o nosso escritório, né? Então, também, durante 6 meses, assim, uma empresa 100% remota, depois que a gente fez um escritório lá no Tatuapé, e aí foi uma grande virada de chave, essa entrada desses 2 sócios, e hoje nós somos em 5, né? Então, eu, Gabi e Marcão, sócios fundadores, e o Edu e o Levi, que depois chegou aí a M7 foi para outro patamar. Você sabe que teve um momento, nunca te falei isso aí, teve um momento em que, porque a gente se aproximou, né, tive a introdução da nossa colega em comum, a gente teve trocou uma ideia nós dois, depois eu tive o prazer de conhecer 2 dos sócios, ainda preciso conhecer os outros 2 e tudo mais. A gente até iniciou umas conversas ali de conselho na época, vocês ficam legal pra caramba, eu fiquei muito feliz quando vocês dizem que tem conselho hoje, só tem um negócio que a gente precisa arrumar nisso aí. Tem algumas coisinhas aí, vai estar tudo certo. Mas sabia que teve um marco que eu falei assim, esses caras vão dar certo? Me conta. Na nossa jornada, cara, a gente repara em coisas muito sutis isso. Ontem eu fiz praticamente a abertura da última empresa que entrou como conselho que eu estava te dizendo. E é confuso para o empresário entender o meu modelo, que eu falei assim, não, só abre as portas. Não, mas você vai fazer reunião com quem? Que não, abre as portas, deixa eu olhar, porque eu brinco que a empresa e o conselho é um jogo de xadrez. Só que você começa a jogar xadrez e você se perde no jogo como empresário, que é natural, não é você, qualquer empresário. Eu não perco na empresa, falei, tem um conselho na minha empresa. O meu objetivo como conselho externo é olhar para esse jogo de xadrez e identificar cada uma das peças. Porque você vai ter peão, você vai ter torre, você vai ter bispo, você vai ter cavalo, rei e rainha. Rei é caixa. Isso aí. O resto, cada um deles cumpre a sua função. E se eu pegar e te dizer, me faz um diagnóstico. Se eu falar assim, cara, vamos fazer isso aqui, o financeiro é isso, vamos acertar assim, eu tô dizendo para você como é que joga o xadrez. Sim. Você quer saber as regras do xadrez? Não. Você já tem um tabuleiro montado. Então eu preciso saber o que você tem, porque às vezes você acha que tem uma coisa, você tem um rei, só que você tem 6 rainha, ou você tem 4 cavalos, e você não tem uma torre. Você não consegue fazer tiro longo. Então tem muita coisa. Então é na relação interpessoal que eu vou identificando as peças. E teve uma coisa que aconteceu na reunião que fizemos com os 3 sócios que vocês falaram que eu falei que esses caras vão dar certo. Tô curioso. Tô muito curioso. Teve um momento em que um de vocês, que eu não vou revelar quem, fez a seguinte pergunta, porque eu comecei a botar umas provocações que eu sei que as empresas dificilmente respondem. Sim. E sabendo que vocês estavam há um ano, eu tinha certeza que vocês não iam responder por questão temporal. Exato. Apesar de estar dezenas de milhões de reais de faturamento em meses, não ia dar. Mas eu falei, começamos a falar de governança, começamos a falar de movimento, saída de caixa. Eu acho que os 2 sócios estavam entrando naquela época, né? O recentemente tinham entrado, que é um cabeça financeira, então com certeza isso ajudou. Só que vocês trouxeram uma pergunta que foi o seguinte: eu falei, cara, eu sei fazer conta. Eu sei, e ainda mais vindo de mercados correlatos e a gente abrindo para a gente conseguir entender a dinâmica, a margem de vocês, você me falou qual é, eu sei qual é a margem. Eu peguei o faturamento, falei, beleza, eu tenho noção do que é esse negócio. E aí um de vocês falou assim, cara, mas como é que eu faço? Porque eu preciso de 200 mil para comprar um carro. Eu olhei e falei, vai dar certo esse negócio, cara. Vai dar certo. Eles não sangram essa empresa. Não. Eles não usam essa empresa para onde não precisa. Quando tem mais sócios, até pode ter mais chance, mas vocês estavam... Essa pergunta foi tão primordial para mim, falar assim, cara, eles estão falando certinho o negócio. A empresa e reinveste, faz esse movimento. Exato. Pô, mas eu não quero. Mas sim, você pode. Até falei, você pode. Faz isso, vamos fazer essa estratégia, vamos fazer assim. Mas esse comentário e o legal é que os outros 2 sócios, você é um dos outros 2, os 2 olharam pra mim, tipo, como fazer? Você entendeu? Eu achei o máximo. Isso eu falei, cara, isso aqui vai dar certo. A gente
cara, a gente é muito abençoado, assim, com a sociedade que nós criamos, né? Hoje, e foi muito doido, porque no começo da M7 Group, quando o Marcão teve a ideia, né, do que a gente ia fazer e tudo mais, e ele ligou pra gente numa segunda-feira, que o final de semana dele é maravilhoso, ele só pensa na M7 Group, depois chega segunda-feira e vem um monte de churrada de informações e de projetos e sonhos, e foi uma segunda-feira dessas, e quando ele chamou, ele não chamou para trabalhar assim, tô abrindo uma empresa e eu quero que você venha trabalhar Uhum. para mim. Foi, eu quero vocês como sócio. Sócio. Caramba, legal. Eu gostei, vamos para cima. Né? A gente já tinha uma sinergia muito grande. Uhum. E aí depois também vai a Gabi. Só que essa peça do tabuleiro que você estava falando, essa questão do jogo de xadrez, ele já tinha enxergado. Uhum. Né? Então ele entendeu o que eu podia agregar, Uhum. o que ela podia agregar, o que a Gabi podia agregar. E depois, quando nós começamos a jogar o xadrez e precisou ir para outro nível, a gente viu que precisava de mais algumas peças para unir isso aí, né? E aí foi quando a gente hoje chegou aí nos 5, né? E aí realmente a gente entende que tem um desafio muito grande, porque são 5 cabeças diferentes, é, são perfis totalmente diferentes, mas que se completa assim de uma maneira que é surreal, né? No dia a dia assim a gente realmente entende o que é para um fazer, o que não é para o outro fazer. Ó, não, aqui nessa reunião você nem vai. Uhum. Você nem vai ter estômago para essa. Ó, não, essa aqui eu preciso de você. Aqui e é interessante porque quando você começa do zero igual a gente começou, nunca fomos empresários. Nunca. Meu primeiro CNPJ eu abri realmente faz 2 anos aqui. Parece loucura por tudo que a gente tem hoje. Acho que a gente ainda vai falar um pouquinho mais de como é que tá hoje, É isso. mas é loucura. E aí que você fala, cara, como é que a gente se desenvolve? Quem é que vai tracionar a gente? Quem é que vai ajudar a gente? Então a gente tem um acordo, né, entre nós, né, desde do dia 1 também, que nós fazemos a gestão um do outro. E não tem vaidade, não tem ego, não tem nada, zero. Até porque, cara, a conquista de um é a conquista do outro, a gente tem o mesmo objetivo, o mesmo sonho, o mesmo bolso, o bolso da empresa, o nosso bolso também, que é o bolso das nossas famílias, Sim. então tudo acaba entrando numa sinergia muito, muito Animal. natural. E hoje nós fazemos a gestão do outro de fato. Então, não tem milímetro, não tem mimimi, se precisar chegar e falar, pô, Vini, aqui você precisa melhorar isso, aqui você precisa isso, aqui é isso, aqui é aquilo, zero. Porque realmente nós somos o dono. Quem é acima do dono? Não tem. Então quem vai desenvolver a gente? Somos nós mesmos. E o dia a dia. É. E os erros. É. E os acertos. E obviamente, né? Aí cada um tem o seu. De maneira individual, né? Cada um tem a sua maneira de também de evoluir, de amadurecer. Um é lendo livro, o outro é vendo documentário, o outro é podcast, o outro. Então eu tenho os meus. E individualmente a gente vai fazendo isso, vai se capacitando e juntos ali no dia a dia também a gente vai se ajudando bastante. Cara, que animal, cara. Eu guardei isso aqui. Eu ia perguntar se você hoje entendeu, né? Você veio de um mercado de muitos anos no mesmo mercado, tudo mais. Talvez seja uma pergunta mais ingrata, mas eu imagino que a primeira resposta deu. Você acha que isso é replicável em outros mercados? Fazer essa tirar esse movimento? Quem está ouvindo ali às vezes, né? Empresário, ou está pensando, ou é executivo, está no seu mercado. Você acha que ele consegue fazer identificar o Oceano Azul, como se posicionar nesse oceano e as pessoas que ele tem que trazer para valorizar? Você acha que isso dá para. Totalmente. Totalmente. Principalmente porque, assim, primeiro que nós estamos falando como nós conseguimos chegar até onde nós estamos hoje e ter os números que nós temos hoje. Como? O que é o principal? Coração. Venda. Acho que é o básico, né? Todo mundo sabe que vendas é o coração de qualquer empresa e você pode tracionar qualquer outra coisa. Então, a partir do momento que você identificou realmente esse oceano azul e você está preparado e você pode e consegue realmente estruturar um time muito focado em vendas, você vai conseguir. Isso é fato. Ah, mas como que eu vou identificar isso ou como que eu vou replicar isso em outro mercado que, por exemplo, nós estamos falando de um mercado magistral que muitos laboratórios, por exemplo, quando nós começamos com esse modelo, deu poucos meses,
dispensou a gente, tá tudo bem, porque eles entenderam que, pô, eu usei a M7, eu não usei, né? Durante Fez essa sentido no parceria período. para a M7, para que agora eu vou continuar terceirizando isso se eu posso internalizar isso? Uhum. Tudo bem. Conseguiu? Não sabemos. Teve muitos que a gente sabe que não deu certo e depois bateu lá de novo na portinha, né? Teve outros que talvez não da maneira que eles imaginaram, mas deu certo. E teve outras empresas que abriram com o mesmo formato que a gente. A gente se conhece, se dá bem, nos ajudamos, às vezes representamos os mesmos laboratórios e tá tudo certo. Mas sim, dá porque normalmente eu falava isso até muito para minha esposa. Eu falei, cara, eu quero muito empreender. Só que o que eu sei fazer? Eu sei trabalhar na área da saúde. O que eu sei é vender remédio, é o que eu fiz a minha vida inteira. Como é que eu vou empreender nisso? Para mim, na minha cabeça, quando eu fosse empreender, talvez não seria nada relacionado à minha área, ao que eu sabia fazer, porque eu não enxergava mesmo. Só que aí entra a questão de você realmente também se permitir a entender novas possibilidades, novos negócios. Porque, eu vou te falar, senão você fica refém daquilo onde você tá. Ah, eu trabalho na indústria farmacêutica, cara, você fica naquele quadrado, você fica naquela bolha que depois você não entende. Ah, eu trabalho no mercado financeiro, trabalho na área de tecnologia, trabalho na área de marketing. Se permite, cara, vai entender outros mercados que tudo vai precisar de marketing, tudo vai precisar de financeiro, tudo vai precisar de tecnologia, tudo vai precisar de vendas. Alguma coisa que você faz em algum outro segmento, talvez que você não está totalmente inserido, vai precisar do que você faz. Então, procure essa oportunidade. E faça estudo de mercado. Isso é muito tranquilo. Hoje em dia, quanto mais você tem conexões, quanto mais você tem network, quanto mais você vai se aprofundando, alguma brechinha você vai ter que enxergar. Mas vai ter que ser além. Tem que ter uma visão além. Muito O bom. que a gente teve, óbvio, até voltando naquela primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que você fez, tá? Como é que foi que você decidiu empreender, né? Existem 3 cenários. Ou você realmente é muito, mas muito, mas muito corajoso, larga uma empresa que você está trabalhando há anos, abre mão de uma bela grana e começa do zero e vai. Cara, quem faz isso tem a minha admiração, assim, gigante, porque não é difícil. Ou realmente é em paralelo, enquanto eu estou trabalhando, eu estou Que abrindo, acho que a maioria que faz a isso. maioria, né, o mais normal, o mais sensato, né? E aí, na partir do momento que o outro deu certo, aí você consegue largar com segurança. O que, na verdade, o que também é muito difícil, porque eu não me consigo imaginar criando, por exemplo, a M7 e ainda trabalhando na indústria farmacêutica igual eu tava, porque a indústria farmacêutica consumia 100% do meu Sim, tempo, então não tinha sim. como. Ou realmente quando realmente você saiu, foi mandado embora, ou pediu, seja o que for, e você tá ali e é a hora de arriscar agora. Precisa, uma Precisa. solução Precisa, ou realmente, e que não, quer dizer que não envolva coragem. Lógico que agora que eu tô desempregado, aí eu vou empreender. Não, mesmo assim, às vezes você tem as suas contas, você tinha um padrão de vida, mesmo assim você tem que começar do zero, mesmo assim envolve coragem, né? Então, eu poderia ter voltado para o ramo, tive convites, mas a gente decidiu seguir essa empreitada. Mas sim, é totalmente replicável. Desde que você realmente tenha aquele radarzinho aceso. Sempre tem, Vitor. é. Sempre tem um negocinho a mais que a gente não enxerga. Sempre É. tem. Sempre A tem. gente, acho que, sinceramente, um dos fatores que a gente conectou no começo é isso. Acho que até quando eu apresentei a empresa, tinha até um slide na minha apresentação de Oceano Azul, né? Ah, O movimento que eu fiz aqui de conselho, trazendo um novo modelo, desenvolvendo o mercado e tudo mais, é exatamente a mesma coisa que você fez para ter esse sucesso ali, cara. É um mercado que não tinha concorrente, que eu me posicionei de forma correta, que eu trouxe, e aí eu... Mas aí, Vitor, o que que entra? Que até puxando o movimento que você fez, que foi muito parecido com o que a gente fez. Sim. Já não existiam um monte de conselheiros por aí? Não nesse modelo, mas Não, sim. nesse momento, mas não existia. É, sim. Você não teve contato com vários? E os contatos foram péssimos, Foram péssimos. infelizmente. Fui Não pedir entregavam o ajuda que de. Não, prometiam, não não. tinha Ah, sim, os que eu expectativa. trabalhei no mercado aberto, ruim, mas foi quando eu fui até pedir ajuda de. Oh, como é que eu faço? Porque eu acho que é legal, né? Quando eu criei a ideia, eu estava desenvolvendo aí o modelo, não tinha modelo formado, todo mundo falava o seguinte, só pra você entender. Ah, quero ser conselheiro. Como é que você faz? Ah, você faz um curso acadêmico. Ah, deixa eu falei, beleza. Estudei em Harvard, fiz o mais. Tá feito, check. E aí você, pô,
se relaciona com os conselheiros, que aí eles, pô, te indicam. Aí eu bati na porta e falei, cara, esquece. O cara tá fechado na bolha dele com os 5, 6 conselheiros que ele tá lá e tudo mais. E essas instituições também tá fechado. A própria instituição forma conselho, então ela não vai fomentar que quem tá formando vai pra... Então eu falei, caraca, meu. E aí, aí eu falei, não faz sentido. Aí o que faz sentido? Aí eu fui desenvolver. É. Então, mas aí que tá o ponto. Porque, por exemplo, o Oceano Azul, ele está totalmente atrelado a alguma coisa que não existe? Nada não existe, né? Nada não tem nenhuma existência. Esse é Exatamente. o ponto, né? É. Assim, então, por exemplo, os laboratórios que a gente pegou no começo para representar, eles já não tinham vendedores? Já tinham. Ah, era externo, era de rua, era de telefone, seja como é que for. É isso. Ah, é o marketing muito forte no digital, seja como for. Já existiam. Todos os laboratórios que a gente pegou, pelo menos um vendedor tinha. Só que aí que entra o ponto, tá? Não significa que porque já existe um modelo ou porque já existiam vários conselheiros por aí que não tem oportunidade. Uhum. Porque uma coisa é você identificar um oceano azul, que nesse oceano azul já estão cheio de pessoas, já estão cheio desse modelo, né, desse determinado segmento, mas outra coisa é o jeito que você faz. É. Porque você identificou uma dor. Vários conselheiros não olhavam para empresas de capital fechado, talvez. Uhum. Ou tal conselheiro prometia, ficava amarrado no contrato, estava insatisfeito com ele, eu não podia mandar ele embora e virava um caos. Virar uma consultoria. E aí você falou, pô, peraí, erraram comigo nisso, tem oportunidade aqui, tem aqui, eu vou juntar tudo isso e vou criar a minha maneira de fazer. Que foi o que a gente fez. Então, assim, uma coisa tá, os laboratórios, as outras empresas têm vendas? Tem. Mas é do jeito que a gente faz. É isso. Eles sabem realmente o que é um marketing direto para médico, como que é participar de um evento, como é que é participar de um congresso, como é que é a abordagem, como é que se cria um relacionamento, qual é a importância dessa relação de confiança, quais são os materiais que eu preciso ter na ponta do médico, qual tipo de treinamento, qual que é o nível técnico, qual que é o nível comercial. Eles sabem. São várias vertentes. Isso a gente sabia. Então, assim, não é que não existia o que a gente faz hoje. Existia, mas não da maneira que a gente faz. Por isso que a gente chegou onde chegou hoje em tão pouco tempo. É isso, cara. Eu concordo completamente. As coisas, elas... Dificilmente uma coisa criada. Na verdade, tudo que existe já existe, né? Eu falo que nada se copia, tudo se melhora. Exato, cara. E as ideias talvez vão surgindo outras ali e tudo mais. E aí é engraçado que alguns amigos mais próximos também do mundo do negócio, eles dão, você faz isso com isso. Eu falo, não, vai ser essa dor, tá. Aí eles querem colocar em algo, mas quando você desenvolve no modelo, que é M7 é isso, é um movimento que, cara, não tinha igual. Aí agora que deu certo, o pessoal tá olhando para esse modelo. Né? O nosso slogan já diz isso. Nosso slogan é M possibilidades. Caraca! A gente tem aquela expressão, né, sempre a gente fala, isso aqui tem N possibilidades. Sim, achei o máximo. E aí assim, eu tava pensando, eu tava com esse desafio, eu tava comigo esse desafio. Eu falei, cara, M7, M possibilidade. Mas da onde que veio a expressão N possibilidades? A gente só fala. Mas qual que é o significado real do N possibilidades? Aí eu fui pesquisar, entendi que a letra N na matemática é para infinitas possibilidades, ou um número não... É um número que não está definido. É um número que não está definido. Então, aquilo pode ser várias coisas, aquilo pode ser várias possibilidades. E a M7 é justamente nisso. Cara, a gente tem o nosso core business, obviamente, que é a parte comercial, é a representação médica, é a força de vendas, óbvio. Mas a gente está longe de se limitar nisso. Está longe de se limitar a isso. Então, aí você começa a entender os outros serviços que a gente pode agregar, aí começa a ter outros parceiros, E aí entra naquele negócio, Vitor, que a partir do momento que você começou a se movimentar, e tem uma amiga minha que fala muito isso, né, que movimento gera movimento. Total. Então, cara, aí esquece. Um dia você não tinha 2 agendas que você conseguiu com muito suor, no outro dia você tá tendo que dispensar, não consegue, não dá conta. E é normal. E graças a Deus. E qual é o caminho? Como é que tá a M7 hoje? A gente falou de quando a gente conheceu, né? Porque assim, os caras que estão dobrando a cara, né? Como é que tá hoje, cara? Olha, hoje, bom,
começamos, né? Já contei toda a história aqui, aí veio a chegada, né? Do Edu, do Levi, abrimos um escritório no Tatuapé de 40 metros quadrados, né? Para a gente começar a receber nossos clientes, começar a ter reuniões presenciais, né? A gente tem um desafio logístico muito grande, né? Que todo mundo dos nossos sócios aqui é de um lugar totalmente diferente. Eu sou aqui do interior de São Paulo, outra é do litoral, o Marcos é lá de Mogi, então a gente teve uma base ali em São Paulo. E aí foi quando, depois que a gente vendeu muito e precisou começar a arrumar, então aí a gente começou a se estruturar. Então, o que que a gente começou a perceber? A gente precisava ter uma operação que quando a gente batesse na porta, no bom sentido, né, dos laboratórios, essas coisas, a gente já vinha com toda a estrutura montada. Então, aí foi quando a gente começou a avançar com logística. Ah, não, nós temos a nossa própria logística. Ah, nós temos o nosso próprio sistema que a gente integra na farmácia, que a nossa força de vendas ela já trabalha. Aí começa, né? Aí começa financeiro, aí começa jurídico, aí vamos arrumar os contratos. Então, assim, hoje nós temos uma estrutura de marketing com 4 pessoas, nós temos jurídico, TI, comunicação, relações públicas. No total, estamos com mais ou menos 80 colaboradores já. Caraca. Desses 80, acho que 55, quase 60 representantes, onde atuamos no Brasil inteiro, tanto no modelo presencial quanto no modelo híbrido. E nós inauguramos, né, o escritório no meio do ano passado e, graças a Deus, ele ficou bem pequeno. E aí, ó, começamos a ter, acho que uma dor muito grande do crescimento que é natural, né? Então, a gente era uma empresa remota, essa é real. Então, imagina 80 colaboradores, cada um trabalhando na sua casa, você começa a ter problema de processos, de fluxos, de sistema e principalmente de comunicação, né? Então, aquela coisa que quando você está no escritório ali, você vai na mesa do coleguinha, bate no ombro e fala e resolve em 5 minutos. Numa empresa que é remota, demorava uma semana, às vezes, para resolver. E aí nós agora mudamos de escritório, alugamos mais um ali também no Tatuapé, agora nós já fomos para um espaço de 250 metros, onde agora o time, todo o back-office, né, tá indo lá presencialmente, nós estamos indo, estamos ampliando o nosso time remoto também. Então, hoje a M7 está indo muito bem, muito melhor do que a gente imaginava quando a gente abriu ali no primeiro dia. Não, a gente não imaginava mesmo que ia chegar onde nós chegamos. Estamos ainda arrumando a casa, ainda estamos errando muito, graças a Deus, que continue com muitos erros novos, muitos, que é isso que está fazendo que a gente se amadureça cada vez mais como profissional, como pessoa, como empresário. E a gente tá conseguindo implementar a nossa cultura mesmo, Sim. né? Como todo mundo veio do mundo corporativo, trabalhando em empresas gigantes, então a gente hoje entende o que realmente motiva os colaboradores, entende o que a gente não pode errar com eles, o que realmente a gente precisa fazer com que a gente retenha, com o que a gente precisa fazer com que a gente também seja interessante para o mercado, né? Porque além de realmente valorizar a galera que está conosco desde o começo, e tal, também é muito importante que você se posicione bem para que boas pessoas do mercado venham até nós. E isso também está acontecendo. Então, Que legal. tem muitas contratações que a gente nunca imaginou que iria acontecer. Mas a M7 ela está no momento que realmente querem estar conosco. Isso é muito bom. Tanto parceiros, quanto colaboradores, quanto tudo, assim. Então, a gente tá num momento bem legal. Que bom, Legal. irmão. Parabéns, é inspirador ouvir você falando. Baita trajetória. Não vejo a hora de ver onde isso vai chegar, né? Quem cria negócio e vê, e a gente tem essa visão, né? O time aqui, a Luciana fala muito negócio de, cara, 2 anos, em um ano, sim, a gente vai levando. Aí eu coloco outras coisas na minha cabeça e falo, caraca, então você já tô em 10. E as coisas acontecendo, é muito legal isso, cara. Queria falar muita coisa, mas assim, né, do que, do que já tá acontecendo, do que vai acontecer ainda nesse ano, por exemplo, mas realmente
vão ouvir falar muito aí da gente nesse mercado da Esse é o saúde. objetivo, cara. É isso aí. Primeiro podcast, né? Primeiro podcast. Mandou bem, ô, Gustavão? Muito bem. Que isso, cara. Primeiro Tem podcast. um pessoal que vem aqui de primeira e Ah, marca golaço, né? É, Mas não acabou, não, cara. Não. E Bora não lá. dá nem pra pegar de surpresa, porque o Vinícius é um espectador assíduo aí, sabia? Toda hora ele manda que tá no carro lá assistindo o Conselheiro, fico muito honrado. Então você sabe que tá por é vir. muito bom. Você sabe, obrigado, irmão. A minha maneira eu falei, né, do aprendizado, cara, eu funciono muito com podcast. Assim, muito, então, muito pra mim. ajuda. E é um tempo de qualidade, como eu moro no interior, trabalho em São Paulo, então tenho muito tempo na estrada, então pelo menos a gente usa. E o Conselheiro tá ali como um dos favoritos, inscrito, Muito bom. e tem sido muito bom também pra mim. Obrigado, cara. Obrigado pela honra. E você sabe que tá por vir também. Então ele sabe que tá por vir, né? Então eu não vou dar nem muito tempo, você já deve ter pensado. Vou falar que eu não, assim, eu sei o que está por vir, mas eu não preparei nada engessado, porque isso. dependendo do tom da conversa ali, pode ser que mude alguma coisa. Muito bom, mas é assim que é a ideia, cara. Bom, você tá no podcast O Conselheiro, né? Sentaram pessoas aqui de diferentes áreas, diferentes frentes, e se você pudesse deixar só um conselho, Vinícius, um conselho só para todo mundo, para as 8 bilhões de pessoas que existem aí, qual o conselho que você deixa no podcast O Conselheiro? Tá. Eu vou usar um conselho, uma frase, um mantra que nós temos na empresa, desde o início, que acho que vai acabar sendo um bom conselho, que a gente fala todo dia. Não errem com os outros aonde erraram com você. E aí você fala, cara, isso não é meio clichê, né? Porque a gente sempre fala, não faça com os outros o que não gostaria que fizesse com você. Mas o não faça com os outros o que não gostaria que fizesse com você é muito relativo, porque aí você está falando de você mesmo. Tem coisa que você gosta, tem coisa que você não gosta. Agora, o que erraram com você, principalmente acho que na parte profissional, ela é uma coisa muito dolorida, às vezes traumatizante, machuca, assim, então tem vários colaboradores que trabalham com a gente hoje que estão muito felizes, mas é pela cultura, do jeito que a gente trabalha, do jeito que a gente toca o dia a dia, é isso mesmo, a gente vai de moletom não tem formalidade, a gente faz pipoca às 5 horas da tarde, compramos uma pipoqueira profissional, então a gente tenta, e é pet friendly, e tem cachorro, e vai família, então, assim, a gente tem um clima muito legal, muito bacana. E todas as decisões que nós tomamos na M7 Group, estratégicas, de futuro, com pessoas, de plano, de tudo, a gente volta em algum momento da nossa vida de que erraram conosco ou não sobre esse determinado tema. E a gente percebeu que, de verdade, todas as decisões, a gente fala, cara, quando era com a gente em determinada empresa tal, o que aconteceu aqui? Erraram ou não com a gente? Não erraram, então isso eu não vou fazer. Isso aqui acertaram com a gente. Então, hoje, toda vez que a gente vai tomar alguma decisão, vai dar algum próximo passo, é baseado nesse mantra. Não vamos errar onde erraram com a gente. Não errem onde erraram com a gente. E isso eu não estou falando também só da parte de como nós tratamos as outras pessoas. A gente também fala das decisões de negócio mesmo, né? Já teve parceiro que errou com a gente, já teve quase sócios que já erraram com a gente, já teve muita gente que errou com a gente em questão de negócio. Então, isso também a gente, na hora de tomar qualquer decisão, a gente segue a fundo. Muito bom, cara. Não erre com os outros onde erraram com a gente. Muito bom. Isso vai ser... É mais fácil para tomar decisão quando a gente lembra disso. Então, não é o que não gostaria que fizesse com você, não. É onde errar. O que aconteceu. Não é, não, isso aqui eu não gostaria. Não, né? O que aconteceu com você que não foi bom? Foi isso, então não faça isso. Não, eu gostei quando você está falando do exemplo. Eu acho que cultura, ela é definida com as regras que a gente coloca. Só que as regras são os nãos que a gente dá obrigatoriamente. E você usou, mesmo que algo que não vai colocar isso eu não vou fazer. Você dá a negativa para algo, você estabelece aonde é o limite. E é assim que você cria cultura numa empresa. Porque é muito doido, né, Vitor? Assim, quando a gente... Durante a nossa trajetória profissional, infelizmente, eu acho que quase unanimidade, todo mundo que a gente conversar aqui que já trabalhou em grandes empresas, ou não sei o que for, infelizmente, às vezes acaba errando muito mais com a gente do que acertando. Essa é a real, né?
Só que também, às vezes, o erro é muito relativo. Porque, às vezes, a gente acha que estão errando com a gente, mas é porque a gente só não sabe o porquê também das coisas, né? É. Eu vou falar que quando a gente começou, agora tá sentado nessa cadeira de dono da empresa, aí eu falo, cara, não acredito que agora eu tô entendendo um monte de coisa que eu odiava fazer e eu tô pedindo agora, eu tô implementando na minha empresa. Só que o que acontecia antes era, ó, não, você tem que fazer isso. Só que, cara, às vezes não fazia sentido para você, porque não te explicavam por quê, e era só mais uma tarefa, era a gente fazer com ódio, assim, né? Então hoje, assim, cara, não, precisa ser feito por conta disso, por causa disso, vai ser bom para você por causa disso, por causa daquilo. Então, antes, às vezes, essas coisas, o pessoal via como erro. Às vezes eu via muitas vezes como erro. Caramba, de novo estão me dando essa burocracia. Pô, de novo estão pedindo para preencher isso. De novo, tô sei lá o quê. Aí, na hora, você acha que aquilo não faz sentido. Mas por quê? Porque não explicaram o porquê. Então, hoje, a gente tem esse cuidado. A gente presta atenção nos mínimos detalhes. Sim. Então, da maneira como você desce ou comunica alguma coisa, também pode ser um erro ou não. Por mais que você esteja fazendo a coisa certa. Total. Então, hoje eu entendo também muita coisa. Não, realmente eu precisava fazer aquilo naquela época. Só que não me explicaram o porquê ou não fazia sentido. Então, agora a gente toma esse cuidado. Porque tem coisa que é chata, a gente sabe. Tem burocracia que é chata, tem coisa que é chata. Mas, pô, explica pelo menos o porquê. Por favor, né? Por favor. Só, a gente fala muito isso. Sempre quando a gente vai conversar com o time, alguma coisa assim, eu falo, pessoal, sobe um pouquinho o nível aqui com a gente. Se põe um pouquinho no nosso lugar. Por que a gente precisa disso? Disso. Ah, agora faz sentido. Ah, agora... Não tô falando que isso não vai deixar de ser chato, alguma tarefa, alguma coisa de fazer. Sim. Mas pelo menos você sabe que é importante. É necessário. Então isso muda bastante. Bom, cara, muito bom. Curtiu participar do podcast? Muito. Que bom. Se tiver uma versão 2, acho que já vai ter bastante coisa diferente. Olha aí, com os caras é assim, chama semana que vem, não, que agora... Se chamar semana que vem, já vai ter muita novidade. Já vai ter muita novidade. E quem quiser encontrar a M7, como é que faz? Quiser se relacionar, médico que precisa, alguém queira trabalhar com você, como é que chega ali? Tem vaga ainda, não tem? Isso tem, viu? Tem bastante. Se a gente é boa e quer trabalhar e ganhar dinheiro... meus amigos. Olha, esse mercado aqui, meus amigos. Meus amigos da indústria farmacêutica, que eu conheço muitos aí, tenho certeza que muitos vão assistir. Começa a olhar com carinho aqui, vocês trabalharem o que vocês trabalham pra cá nesse mercado, meu amigo, isso vai dar certo. Nós temos as redes sociais, né? @M7GroupBR, Instagram. Temos o site também, m7groupbr.com. Esses são os maiores. Gustavo vai deixar aqui embaixo na legenda aqui. Maravilha. Só clicar, desce ali na legenda, clica. E tem o nosso escritório presencial, muito bem-vindo. Você precisa ir lá também. Preciso. Fica lá no Tatuapé. No novo, né? O novo. Ainda tá em fase, hoje tá lá. Instalou a pista de golfe? Não dá, ainda ficou pequena, cara. Tinha tanta coisa que a gente queria fazer lá. Foi o que a gente tava conversando aqui, né? Que você olhou pro seu escritório aqui, que tá, pô, maravilhoso também. Obrigado, parabéns. Obrigado. Falou que já tá pequeno. Mas é aquela história que a gente contou. Cara, quando a gente muda de escritório, é pensando na necessidade atual que a gente tem. Exato. Só que quando a gente muda, a gente esquece que a gente já vai começar a jogar outra fase do game. Exato. Então, outra dica aí, quando for também ampliar a estrutura, pensa que não é para atender só o que você precisa hoje. É o que isso vai gerar a partir do momento que você montou essa estrutura nova. Então, se você precisa de um 250 hoje, vai para um de 500, porque depois o de 250 vai ficar pequeno. Com você foi isso também, porque quando eu dei esse passo que eu falei, é loucura. Porque é sempre assim. Não precisa. É sempre assim. Eu falei, loucura. Hoje eu falo, putz, eu devia ter pegado andar. Devia ter pegado o duplo. Mas é sempre assim. O do lado lá tá vazio, a gente já tá namorando já. Porque... Entregou a obra, vai ter 2 semanas. Já tá pequeno. Não vai dar. É que a sua sala ficou gigante também. Não, deixa. A sua sala ficou gigante. Mas é isso. Agora, obrigado por estar aqui, obrigado pela presença, obrigado pelo prestígio. Obrigado. E aí, cara, conte com a gente aí. Obrigado. Que tiver, a casa é sua aqui, quer fazer. Tá mais perto aqui, né? Então quer fazer uma reunião que vem pra cá, usa a sala. Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira. Muito. Eu tava até conversando com a minha esposa antes de vir, eu falei, amor, caramba, vou participar de um podcast assim. Só que eu sou, né, um ouvinte, assim, assíduo de vários podcasts, de vários empresários, eu aprendo muito com eles. Mas, cara, logo eu, assim, que será que eu vou conseguir, né, transmitir alguma coisa? Mas eu falei, bom, mas também tem aquele público de realmente quem tá começando agora, de quem tá realmente precisando daquele empurrãozinho, criar aquela coragem.
E assim, uma coisa que eu aprendi nesse tempo é, a partir do momento que você se propõe a fazer, vai porque vai dar certo. Porque aí não tem escolha. O sim não existe mais. A partir do momento que você falou, não, eu vou fazer. Eu vou alugar um escritório e vou reformar. Cara, você assinou o contrato, você não vai ficar em casa ali com o contrato assinado e com dívida em casa. Não, se propõe, vai, faz, vai para cima. Mesmo que no início seja bem desafiador, assim. A gente tá naquela fase do empresário que não dorme direito e não come direito, e você quer ir pra academia e não consegue, faz parte, né? Vou virar Amanhã eu tô essa noite. naquele nível que, quando a gente faz aquele 24 horas com o senhor, que aí você acorda, aí café na mesa, aí motoria. Como é que fala? Dragon fruit, como é que é? A pitaia. Pitaia, A pitaia com exato. um leite de amêndoas. Exato. Né? A meditação, só mesmo que eu vou meditar. Exato. Não, de manhã eu cuido de mim, à tarde eu trabalho, à noite a família. Maravilhoso. Também quero. Mas assim, todo mundo que tá nesse nível, a gente sabe que passou pelo que a gente tá passando agora, né? Não, sim, então sim. eu admiro muito todos esses empresários já que são extremamente consolidados, respeitados, Sim. e por mérito 1000% deles, a gente tá nessa fase de construção, e faz parte. Mas tem que ponderar, cara. Eu, particularmente, só trabalho quando tô acordado. É isso aí. Não tem como, cara. Não tem como, a gente tenta. Final de semana, às vezes eu tomo uns beliscãozinhos ali, larga isso, mas assim... Não, eu vou virar essa madrugada no pré-wedding. Eu vou virar, vou te fazer, verdade. eu vou, 11 horas eu vou estar fazendo, eu vou virar, não vou dormir, pré-wedding na montanha, eu tô vendo já o que eu vou fazer com as minhas reuniões cedo, que a Viara falou, desmarca. É bom de ter sócio que a gente divide também esses problemas, né? Pois é, cara, pois é. Mas por que você tem sócio? Pra dividir problema. Só esse é o motivo. Esse é o motivo. Esse é o motivo. Imagina. Legal. Mas, cara, obrigado de novo por ter vindo aí, Vitor. cara. Obrigado aí, obrigado a toda a equipe também. Foi tudo show. Sinta-se em casa, irmão. E temos aí alguns recados aí, vocês já viram no começo do episódio. E se vocês precisam de uma contabilidade para caminhar com vocês, a BCCO, a contabilidade que vocês estavam aguardando. BCCO caminha junto com você. Entre em contato aqui com eles, que vai ser algo novo. A BCCO caminha junto com você na estratégia. Qual foi a última vez que a sua contabilidade visitou a sua empresa? A BCCO, a única contabilidade que eu conheço que mandou embora cliente porque não queria ser recebido. Isso mesmo. Aí, se você pensou, contabilidade visita cliente, entre em contato com a BCCO que você vai ver o que você pode aprender lá. E estamos no podcast O Conselheiro. Se você está aqui, tem ambição de se tornar conselheiro, se você é empresário, é executivo e entendeu algumas coisas que a gente falou de Oceano Azul, a gente falou de oportunidade, a gente falou... E realmente, estou na oportunidade. Falei para você, não consigo, não entra mais empresa. Se você estava em negociação comigo, eu falei, não cabe mais empresa aqui. E agora a gente está formando. E o legal é, quase falta para bater 100% de todas as pessoas em formação se tornando conselheiros. Gente com ROI, que não, eu falei o valor da formação para você, não é barata. ROI em 26 dias. Que beleza. ROI em 45 dias. Então, assim, essa formação, para quem quer ser conselheiro, é diferente de tudo, cara. Por quê? Porque a gente caminha junto. Então, se você quer se tornar conselheiro de empresa de forma prática, capital fechado, daquilo que realmente importa para o empresário, a Advisor Club é a formação que você estava aguardando. Tem uma vaguinha aí? Opa, cara, você aí, ó, Luciana! Tá uma vaguinha aí? É empresa, cara, a gente vai trocar uma ideia ainda, porque você vai chegar no ponto ali. Mas montamos o nosso conselho, hein? Falta o Vitor ali também. Então, falta uma exceção ali nessa vaga. Cara, obrigado de novo. Foi um grande prazer ter você aí conosco. E é isso, pessoal. Até mais.